Neste capítulo, nós vamos conversar com vocês, pais e mães, sobre como cuidar agora para a gente poder prevenir as situações que podem vir a acontecer no momento da adolescência. É muito importante que a gente perceba que a adolescência é uma fase de transformações, de mudanças no corpo, mudanças, questões hormonais e também muitas questões na cabecinha dessas crianças. Muitas coisas podem estar se transformando. Este ano, a Disney lançou um filme muito legal, que é uma metáfora sobre a adolescência, que é Red, Crescer é uma Fera. Então, de um dia para a noite, aquela menininha ela vai se transformar num panda vermelho. E ela não sabe como lidar com tudo isso e muitas vezes quer esconder isso dos pais. Não é diferente na realidade, né, gente? Quando a gente acaba se tornando adolescente, quantas coisas vão mudar? Por isso que é importante a gente perceber quais são as preocupações atuais para que nós, pais, possamos nos preparar para ajudar essas crianças a enfrentar esse processo. Numa parentalidade consciente, com respeito e muita conversa, muito diálogo. E por isso hoje, neste capítulo, iremos falar sobre as principais preocupações de nós pais referentes à adolescência. Iremos falar sobre os impactos da separação na vida das crianças, vamos falar sobre bullying e as consequências aí na vida adolescente, iremos também falar sobre as drogas, tanto as ilícitas quanto as lícitas, iremos falar sobre a tecnologia, a influência disso no impacto. Muitos estão falando sobre os vícios relacionados a jogos e à televisão. Iremos também falar sobre autolesão e ideação suicida. Então fique com a gente que com certeza vocês vão sair daqui com bastante informações sobre esse ponto e vamos conseguir ajudar vocês a encontrar estratégias para enfrentar essas dificuldades se vierem a acontecer aí com vocês. Os temas que nós escolhemos para o capítulo de hoje foram pensados a partir das demandas clínicas que nós recebemos lá no consultório. Então estas são algumas das maiores queixas e dificuldades que os pais têm tido de lidar com os seus filhos quando eles chegam lá na adolescência e alguns até durante a infância mesmo. Mas antes de a gente falar detalhadamente sobre esses pontos, eu quero que vocês pensem junto comigo em alguns dos conceitos importantes que nós trabalhamos até aqui ao longo da nossa série. O primeiro deles é sobre a parentalidade, essa palavra que nós queremos que passe a ser parte do vocabulário de vocês. Então, parentalidade é essa função que nós exercemos enquanto pais e mães, atendendo às necessidades dos nossos filhos. E a parentalidade consciente é uma filosofia de vida. É um jeito de se relacionar com os nossos filhos, prezando uma maior qualidade na comunicação, no afeto e no respeito. Um outro ponto importante também, ao longo de nossas aulas, foi sobre as emoções, e principalmente a validação emocional. Então a gente precisa realmente dar importância para elas, entender como que elas funcionam no nosso organismo, entender como que nós podemos fazer para ter algum tipo de regulação. A gente não gosta de falar muito, vamos controlar as emoções, porque elas têm o seu movimento natural. E a gente explicou em cada uma dos nossos capítulos aqui da nossa série, como que cada emoção reage no nosso corpo, influencia os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Então, tendo todo esse conhecimento, fica mais fácil de lidar com essas reações nos nossos filhos e com todas as pessoas com que convivemos. Então nós queremos muito que vocês, assim como nós, valorizem as emoções e as expressões emocionais. Conversamos muito também sobre os estilos parentais. Então, dentre tantas tendências e possibilidades em que nós nos encaixamos, a gente quer que vocês procurem se adequar, escolher condutas que combinem mais com esse estilo parental assertivo, democrático, onde as emoções das crianças sejam respeitadas, onde os seus limites também sejam respeitados e consiga existir um equilíbrio entre a exigência e o afeto. Então, nós queremos que a aula de hoje, assim como todas as outras, sejam permeadas por todos esses conceitos. Há uma comunicação adequada, um diálogo, o respeito e a afetividade. Então, quanto mais verdade houver dentro da sua casa com o seu filho, mais fácil vai ser de você intervir em qualquer tipo de situação
como algumas dessas que são bem complicadas e bem difíceis, que nós vamos trabalhar hoje. Agora iremos falar sobre o impacto da separação na vida das crianças e dos adolescentes. A gente vem percebendo que o aumento de divórcios é uma característica que vem aumentando no decorrer dos anos. E no consultório a gente está recebendo muitas crianças com várias situações, por isso é importante a gente estar aqui conversando, refletindo e que muitos pais possam tomar isso como atenção no processo de separação com as crianças. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer uma reflexão é que no momento que acontece o rompimento, irá romper a relação de marido e mulher. Porém, a relação de pai e filho, mãe e filho, ela continua existente. E é importante que a gente sinalize isso para a criança. É muito importante que essa criança se sinta amada, se sinta segura. Talvez fisicamente vocês vão estar em espaços diferentes, mas a gente pode fazer combinados. A tecnologia, ela veio hoje para aproximar as pessoas. Então, se eu faço um combinado com a criança de que no momento que ela se sentir sozinha, que ela estiver triste, pode fazer uma videochamada comigo e eu estou disponível para estar presente nesses momentos, e eu conseguir manter esse combinado, né, realizar na prática esse combinado, essa criança vai desenvolver uma segurança e ela vai conseguir lidar de uma forma mais segura com essas situações. Um outro fator que acontece também é que muitos casais acabam, em virtude até mesmo das questões da educação da criança, acabam tendo os conflitos. E aí, quando ocorre o rompimento, fica aquele ranço, aquela situação desagradável entre um e o outro. E muitas vezes começam-se as discussões, ou até mesmo utilizam as crianças como porta-voz, como pombo-correio, ou acabam continuando as brigas através das crianças. A gente não pode esquecer, eles são apenas crianças, nós somos os pais e nós precisamos lembrar de quais os nossos valores, o que nós queremos ensinar para os nossos filhos. Talvez eu pai, talvez eu mãe, não vou ensinar da forma como o outro quer, mas se a gente tiver os mesmos valores, a gente vai ensinar do nosso jeito e o caminho vai estar sendo direcionado para a mesma direção. Isso é o mais importante no processo, porque é olhar para a criança e o bem-estar dessa criança. É importante que a gente entenda que muitos casais, eles acabam com essa dificuldade, com esse ranço que tem do outro, falando mal do cônjuge para a criança. Isso gera muita culpa, muito sentimento de desvalia dessa criança. Se a gente olhar no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, ou na Constituição, tem uma frase que eu vou ler aqui para vocês. A Constituição, no seu artigo 227, diz que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então vocês viram que no artigo, nós pais somos responsáveis por todas essas características e é importante que a gente perceba isso. E quando a gente está falando mal do pai ou da mãe, é importante que a gente perceba que a gente vai estar infringindo essas regras, a gente vai estar falando de alguém muito importante para essa criança e essa criança vai ficar ali se sentindo incomodada com tudo isso. Então, hoje, a alienação parental é quando um dos cônjuges tenta fazer isso, esse movimento de uma visão negativa do outro, e essa criança vai se afastando dessa pessoa, ou do pai ou da mãe. No Brasil, isso é crime, por isso que é importante a gente perceber o que a gente está fazendo. Às vezes a gente pode estar com raiva do ex-cônjuge e ficar muito nervosa. E nesse treinamento todo que nós fizemos aqui, foi para ajudar vocês a identificar essa emoção. Se eu estou bravo, então eu vou dar um tempo, eu vou respirar e em outro momento eu vou conversar com a criança sobre aquela situação, ao invés de eu estar falando mal do meu ex-cônjuge naquele momento. Isso vai ajudar a criança a desenvolver respeito, vai ajudar a criança a entender todos esses cenários. É importante a gente perceber também que a vida mudou. E agora? Como é que vão ser os cuidados? Às vezes, o cônjuge nesse processo, né, então eu mãe ou eu pai, posso ficar meio apavorado. Como é que eu vou lidar com todas essas questões? Às vezes eu ainda estou mergulhado no sofrimento dessa separação. E aí, normalmente a gente tende a fazer o quê? A cuidar das ações, do cuidado, das necessidades básicas, da alimentação, do sono, da escola, das tarefas.
e a gente esquece de olhar para a gente, de olhar para as nossas fragilidades. Com isso, as nossas crenças negativas vão aumentando e a gente pode estar aumentando também o sentimento de impotência, de fracasso, e aí eu vou ficando cada vez mais inseguro frente a essa educação também. E as crianças, elas sentem isso. Então é muito importante que a gente procure o autocuidado, é importante a gente se cuidar neste momento, buscar ajuda profissional se for necessário também, porque através do autocuidado eu vou ter forças, eu vou ter estrutura para enfrentar com todas as necessidades dessa criança. E aí quando eu tiver calma, a criança também vai estar calma nesse momento. Tem uma metáfora que eu uso muito no consultório, que é a metáfora que vocês já devem ter andado de avião e devem lembrar o que a aeromoça diz para vocês quando ela fala quando máscaras de oxigênio vão cair, e nesse momento é importante colocar primeiro na gente. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Se fosse o seu filho do lado e de repente eu tenho que fazer essa ação, eu colocaria primeiro em mim ou no meu filho? No consultório eu costumo sempre ouvir que primeiro eu colocaria no meu filho, afinal de contas ele é mais importante do que tudo na minha vida. Mas se essa é a segurança, essa é a instrução que é nos passada, é porque tem um propósito, tem um motivo, né? Então, são segundos que o oxigênio vai acabar. Então, se eu colocar em mim primeiro, eu vou conseguir ajudar o meu filho depois, e mesmo se ele estiver desacordado, eu consigo ressuscitá-lo. Agora, se eu colocar nele, a distância ela é maior. As chances de eu não conseguir colocar nele nem em mim, ela aumenta. E com isso, os dois podem acabar morrendo. Então, se eu quero ajudar o meu filho a enfrentar essa situação, se eu quero o melhor e o bem-estar do meu filho, eu preciso cuidar de mim. Isso é muito importante neste momento. Através desse autocuidado, vocês vão ver que a conexão aumenta, a ajuda mútua vai acontecer também, a criança deixa de ter aqueles comportamentos mais externalizantes e ela vai se sentindo mais segura e acolhida. Para a criança, agora olhando para a criança, muitas vezes as consequências podem ser diferentes, né? Às vezes a gente fica pensando que só consequências negativas podem acontecer, como ela vai ficar triste, vai ter uma sensação de abandono, vai gerar um trauma. Algumas crianças, elas se sentem até aliviadas, porque esses casais podiam estar brigando tanto, que quando eles se separam, as crianças acabam percebendo que o melhor para esse casal é não estarem convivendo no mesmo espaço. Porém, depois esse alívio pode gerar culpa, tristeza, então nós pais precisamos sempre estar atentos a essas crises, a essas emoções das crianças e sempre perceber se essa criança pode estar pensando que está sendo abandonada ou não. Por isso, a gente precisa fazer combinados, cumprir os combinados com a criança. Então, por exemplo, se eu faço um combinado que eu vou buscá-la a tal horário, seguir esse combinado é muito importante, porque essa espera vai reeditar nela um abandono. E se eu não vou, então, aí vai ser uma frustração super grande. Então, se eu não for, se eu não conseguir ir, eu avisar com antecedência. Isso ajuda a criança a entender que ela é a culpada. São outras situações que levaram a eu não conseguir estar presente ali. Algumas crianças sentem muita culpa, então é muito importante que a gente sempre diga a essa criança, a culpa não é sua. Nada que você faça ou que você possa fazer vai fazer com que esse casal se una. As crianças muitas vezes chegam no consultório com a fantasia de que se talvez elas forem mais obedientes, talvez se elas se escreverem uma carta, talvez como nos filmes, né, colocarem músicas, a gente vai conseguir essa aproximação. A gente explica muito que nem sempre isso vai poder e às vezes não vai acontecer isso, porque é uma decisão do adulto, não é uma decisão da criança. Então é muito importante que a gente vá entendendo essa fantasia e trazendo os dados de realidade para essa criança, mostrando que não é a culpa dela, né? Mas que agora ela vai explicar para ela também é muito importante, então explicar como vão ser as coisas, né? Então vão ter 2 casas, os dias que vão receber as visitas, como que vai ser essa logística toda, isso também é muito importante, isso traz a segurança para a criança. Mas não adianta só a gente ficar falando. A gente precisa também perguntar e ver o que a criança entendeu. Porque às vezes a criança não entendeu nada daquilo e está numa fantasia ainda. Então quando a gente pergunta para a criança, o que você entendeu de tudo isso? E aí você vai escutando, você vai conseguindo alinhar toda essa conversa com a criança. Outros fatores que são bastante importantes a gente perceber são as emoções das crianças e as nossas também. Então, validar, ouvir, conversar sempre é muito importante.
E a criança pode ficar meio quietinha, isolada, triste, a gente vai validar essa emoção. Tudo bem você estar triste, né? Você quer falar com o papai nesse momento, você quer falar com a mamãe nesse momento. Então, ajudar essa criança de que qualquer momento ela pode conversar com o papai ou com a mamãe, via telefone, enfim. A gente consegue ajudar essa criança a enfrentar essa situação. Além disso, trazer as situações que ela gostava de fazer. Então, passear, brincar, desenhar, abraços, isso ajuda muito a enfrentar esse momento. E se tudo isso que a gente fez ainda não ajudar, a gente precisa conversar. Às vezes não vai ser com você, nem com o pai, nem com a mãe. Precisa de amigos, professores ou até os psicólogos ou outras pessoas da rede social dessa criança. É através da fala que essa criança vai lidando com as fantasias e as angústias dela, que ela vai escutando também conselhos, orientações e ela vai entendendo que na vida acontecem transformações e essas transformações geram angústia. Como toda mudança, né, a gente fica angustiado. Porém, são transformações que vão acontecendo e que fazem parte da nossa vida. Espero que eu tenha ajudado vocês a enfrentar esse momento e ajudado também a estruturar esse processo se vocês estiverem passando por isso. O assunto agora é o bullying. Esse assunto ele é estudado internacionalmente há mais de 4 décadas. Eu lembro, na minha faculdade, tinha uma matéria que se chamava Psicologia Emergente, onde a gente estudava vários temas novos que estavam surgindo. E o meu trabalho final nessa disciplina foi sobre o bullying. Então, naquele tempo, há mais de 16 anos atrás, era uma novidade. Mas, na verdade, né, gente, o bullying sempre aconteceu. A diferença é que hoje em dia tem um nome, existem estudos sobre as consequências que ele causa e o que acontecia antes de as pessoas, né, as crianças dentro da escola formarem alguns grupos, excluírem outros grupos, zombarem e criarem apelidos para algumas pessoas, era considerado algo normal da vida escolar. E os danos e os prejuízos emocionais, eles já aconteciam, mas eles não eram revelados como eles são hoje. Felizmente, hoje, muitas escolas já contam com projetos de prevenção ao bullying. A maioria dos alunos, crianças e adolescentes, eles já estão muito acostumados com esse termo e eles já sabem muito bem do que se trata. Mas é importante a gente falar aqui porque continua, sim, fazendo muitas vítimas. Ele é considerado a violência da modernidade. Então, para a gente falar de bullying, alguns pontos são os principais, né? Então, o bullying ele é um tipo de violência. Ele envolve necessariamente a intimidação e ameaça da vítima. A gente também tem que pensar aí no bullying sobre o agressor, né? O agressor de bullying também merece uma atenção especial. Então, quando a gente pensa nessas 3 características, o bullying ele se torna um comportamento repetitivo. Então, ele é uma violência que a criança sofre através de apelidos, de gozações, que podem ser feitas por uma pessoa, por um grupo, e podem ser feitas agressões verbais ou até físicas. Diante dessas agressões, a vítima se sente totalmente desprotegida, insegura, tem um grande abalo ali na sua autoestima e isso faz com que ela realmente se sinta intimidada. E junto com isso vem essa ameaça. Não vai contar para ninguém, porque se você contar para a professora, vai ser pior. Se você contar para sua mãe, você vai ver só o que vai acontecer com você. E aí a criança se cala. E esse processo continua acontecendo, né, por tempo indeterminado, até que a grande consequência apareça. E as consequências elas podem ser bem ruins, né? Principalmente as emocionais. Provavelmente vocês vão se lembrar de alguns casos famosos, séries, filmes, principalmente os americanos, que mostram situações de bullying que levaram a uma violência extrema por parte da vítima. No caso de ir até a escola e assassinar várias pessoas através de um tiroteio. Histórias fictícias e histórias reais que são uma realidade muito forte lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, já aconteceram alguns casos nesse sentido, mas o que a gente mais vê é a vítima realmente muito abalada com essa situação, levando a extrema consequência do suicídio. Então a gente tem alguns dados que apontam que 1 em cada 5 crianças que sofrem bullying pensam em suicídio.
e algumas conseguem. Então, a gente precisa tomar uma atenção muito especial para o aspecto emocional dessas crianças que são as vítimas do bullying. Elas têm uma grande tendência, então cerca de 76% das vítimas de bullying sofrem de ansiedade. Então, quando a gente fala de ansiedade, lembrem lá daquele capítulo onde a gente falou sobre todos aqueles sofrimentos e sintomas físicos e psicológicos que a ansiedade traz. Junto com isso vem uma recusa para ir para a escola, muitas faltas, dificuldades acadêmicas, né? Porque, obviamente, essa tensão, esse medo que se instala na criança, ele acaba se refletindo em prejuízo escolar. A criança geralmente pede para mudar de escola, pede para mudar de turma, né? Então ela dificilmente vai chegar e vai falar, estou sofrendo bullying, preciso de ajuda. Ela vai começar a demonstrar esses sinais indiretos de que ela está sofrendo. Então hoje, como o tema já é muito trabalhado, fica um pouco mais fácil de a gente identificar. Muitas vezes a escola já agiu antes que essa consequência fosse mais forte, mas em casa, nós como pais, nós devemos sim manter esse olhar atento. Uma outra situação que acontece muito é a criança ou o adolescente relatar, né? Relatar no caso para nós, lá terapeutas ou para a escola, que está sofrendo bullying e não ter essa credibilidade, como se o que ele estivesse falando fosse um grande exagero. Né? Então, isso é a invalidação emocional, que a gente também já comentou aqui na nossa série, e isso é extremamente contraindicado. Então, se a criança está falando para você que ela está sofrendo bullying, é porque ela já passou pela fase de superar o medo da ameaça que ela está sofrendo. Então, se ela falou, se ela relatou, se ela demonstrou qualquer sinal nesse sentido, deve-se dar valor para essa fala dela, buscar estratégias, falar com a escola e realmente colocar esse apoio diante dela para que ela se sinta protegida e consiga se reorganizar emocionalmente e academicamente. Hoje o bullying está muito presente na internet. Então ele é o chamado cyberbullying. Muitas vezes os ataques eles acontecem de forma anônima, e eles acabam tendo e provocando todos esses prejuízos na vítima da mesma maneira. A diferença é que o cyberbullying, ele é um pouco mais fácil de você reunir provas, é possível de se buscar até a polícia, a justiça para se proteger diante desses ataques. Então, é uma modalidade do bullying que, como tudo está misturado aí na web, na internet, o bullying também estaria lá. Então essa é uma forma que pode acontecer e também gera os mesmos prejuízos. Sobre o agressor, né, que seria o autor do bullying diante de alguém, ele também deve ser visto com especial atenção, principalmente porque também apresenta um padrão disfuncional de comportamento. Então, muitas vezes é uma criança que se coloca nesse papel de poder, de forte e até uma certa soberba para se afirmar diante de algo que ele não tem. Então, pode ser uma dificuldade familiar, uma dificuldade acadêmica, e isso acaba mostrando para a gente, na maioria das vezes, um padrão, né, de estilo parental autoritário, uma criança que não tem o acolhimento emocional em casa e acaba na escola assumindo um papel, né, de maior importância, de maior, né, onde ele tem um olhar que talvez ele não tenha em casa. Então, é aquela velha busca lá que a gente tem falado em todos os capítulos da nossa série, a busca por afeto, por atenção, por importância. Então, o agressor, ele também deve ser trabalhado em todos os projetos e campanhas que existirem dentro da escola ou na comunidade, para que seja prevenido tanto o ataque, né, diante da vítima, quanto do agressor. Agora iremos falar sobre um tema tão temido pelos pais, o uso de drogas. Vocês sabiam que a maioria dos adultos que têm quadros de dependência química iniciaram o consumo de substâncias na adolescência? Então, se a gente parar para pensar, por que será que os adolescentes são figuras fáceis para serem convencidos a esse uso de substâncias? Podem ser vários os motivos, vários os fatores. É só a gente pensar nas propagandas de televisão. Geralmente são imagens jovens, alegres, sorridentes, vendendo-se uma ideia de felicidade, uma felicidade constante.
E a gente já falou aqui nas aulas sobre as emoções que nós somos o barquinho, as emoções são as ondas. Então, é uma falsa ideia, né? Não se existe essa felicidade constante e plena. Então, é importante que a gente olhe para isso e consiga entender que os adolescentes, eles estão nessa fragilidade. Muitos são tímidos e aí com o consumo do álcool eles podem se comunicar, podem conseguir um espaço social ali junto aos seus colegas. Outros podem estar num momento difícil, de rebeldia, de insatisfação. Outros podem até usar substâncias ilícitas no sentido de conseguir se acalmar, outros no sentido de encontrar uma felicidade. Então, cada um pode ter o seu fator que pode gerar ao interesse e ao consumo de substâncias. O importante sempre é ter um diálogo aberto sobre essas situações em casa. Então, quanto mais nós pais falarmos sobre os nossos filhos, sobre as consequências desse processo, mais a gente está trabalhando com prevenção. O adolescente, ele tem também uma fase de autoconhecimento, ele ainda está buscando isso, está tudo mudando, está tudo se transformando dentro dele. Então, quando a gente conversa, consegue perceber as dificuldades que ele está passando, a gente pode ajudar nesse processo e até mesmo buscar ajuda especializada. Porque alguns usam algumas substâncias com o objetivo de se acalmar, por exemplo. Outros o utilizam no sentido de não lidar, de sentir aquela anestesia emocional para não enfrentar o problema que está lidando ali na frente. E o problema, gente, é que se droga fosse ruim, ninguém usava. Então, droga, ela causa uma sensação boa, né? Ela dá um prazer instantâneo. O problema é que para obter esse prazer instantâneo, no uso seguinte eu vou ter que usar uma dose maior e consequentemente eu vou ficando dependente do uso dessa substância. É importante que a gente olhe para isso com uma preocupação muito grande. Muitos pais não falam sobre o assunto, porque é melhor eu não falar, assim ele nem sabe o que está acontecendo. Nós vivemos num mundo onde as informações estão por todos os espaços. Então é importante que sempre a gente comunique. A prevenção sempre é o melhor caminho para o uso de substâncias. As mídias sociais, a televisão, os filmes, as séries, eles romantizam também o uso da substância. Então a gente precisa estar atento, assistindo a série junto com os seus filhos, conversando após essas séries. Isso ajuda muito a compreender o que está passando na cabeça daquele adolescente, o que ele está entendendo por isso, ele está achando legal ou não, e a gente vai conversando, não no sentido autoritário. Lembra que a gente falou lá dos estilos parentais autoritários? A gente vai falar, não pode, não dar essa opção de escolha para ele, muitas vezes isso pode ocasionar uma rebeldia grande, ele vai fazer o uso e de repente nem vai contar para você. Então, quanto mais diálogo você tiver com a criança, mais abertura você vai ter também para ajudar no processo de repente, encontrar outras saídas para esse problema que pode estar acontecendo na casa de vocês. O perigo maior é o dano cerebral que o uso de substância causa a longo prazo. Não podemos esquecer que o cérebro do adolescente ele está em formação. Lembra que a Ju falou lá atrás que o cérebro ele vai acabar de se desenvolver aí a partir dos 25 anos. Então esse cérebro em transformação, ele vai ser danificado, afetado. Então memória, atenção, concentração, são danos que podem ser crônicos, né? No meu trabalho clínico, eu percebi também que o uso de algumas substâncias podiam também ser gatilhos de doenças mentais e que podem prejudicar aí o restante da vida dessas crianças e desses adolescentes. Como descobrir se o meu filho está usando ou não substâncias ilícitas ou lícitas e como lidar com isso? Sempre, se eu conheço o meu filho, eu vou saber que ele está diferente do habitual, né? Então, se o meu filho está com mais isolamento, está com dificuldades escolares, está enfrentando oscilações de humor, está escondendo as coisas. É natural que na fase da adolescência o adolescente queira o seu espaço, mas se você começa a ver que ele está mentindo, que ele está omitindo situações, né, que ele está tendo dificuldades na funcionalidade normal da vida dele, pode ser um alerta e que é importante que você observe, que você monitore. Então, hoje em dia, né, a gente percebe muito as famílias falando, é muito perigoso sair na rua, ir na praça, né, e a gente fica, às vezes eu faço até a seguinte pergunta para os pais, você deixaria o seu filho aí, né, andar sozinho na rua, por exemplo? Não, é muito perigoso, eu vou, levo, busco e trago ele o tempo todo, né.
mas a gente, será que faz o controle das redes, das mídias, do que ele assiste, né? Então, se a gente fizer esse comparativo, muitas vezes é a mesma coisa, ele está num canal ilimitado, numa internet que é ilimitada, que tem todos os tipos de informações e que às vezes pode estar até sendo entregue na porta da sua casa. Então, por isso, tem que estar atento, monitorando esse adolescente, verificando e sempre conversando. O diálogo é a melhor solução. E como é que é o tratamento? A gente precisa ajustar essas famílias, a gente precisa entender o cenário do que está acontecendo e principalmente ajudar esse adolescente a se encontrar, a voltar a perceber quais são os meus motivos de vida, o que eu quero para a minha vida. Porque algumas drogas, elas podem deixar de até ter um propósito de vida, eu só quero usar, só quero usar. Então é importante que eu olhe para aquilo e fale assim, o que eu quero para a minha vida? O que eu quero fazer no meu futuro? E através dessas novas perspectivas, eu posso estar escolhendo novos caminhos. Então, no início da série, a gente falou, né? Se a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Agora, quando eu sei, esse é uma grande estratégia para a gente resolver esses conflitos e a gente seguir em outro caminho que não o do uso de substâncias. Outra ferramenta muito importante é trabalhar com políticas públicas de prevenção do uso de drogas, né? Então a gente tem que entender que isso é nível Brasil, a gente precisa trabalhar com isso, né? As escolas também trabalhando com isso, a prevenção sempre é o melhor caminho para ajudar no sentido de informação, das consequências e ajudar esses adolescentes a fazerem outras escolhas. Isso é muito importante. Espero que eu tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho mais esse processo. Vamos falar agora sobre a dependência tecnológica. E eu não poderia começar esse assunto sem trazer um pouquinho de culpa ou talvez responsabilidade sobre nós pais quanto ao nosso uso da tecnologia. Então eu já vou entrar um pouquinho mais na questão da tecnologia, das telas com as crianças. Mas antes eu quero trazer para vocês uma reflexão de que a forma como nós fomos expostos a tanta tecnologia foi muitas vezes diferente do que a forma como os nossos filhos são introduzidos aí nesse mundo tecnológico. Então nós somos do tempo que não existia internet, que os celulares eles eram presos lá na parede, não existia, né, um telefone móvel. Então, assim, por mais jovens que sejam os pais que estão nos assistindo aqui, acredito que eles vão se lembrar aí de algum momento onde a tecnologia ela era totalmente o oposto do que a gente tem hoje. Então, é um avanço muito rápido e que trouxe com essa rapidez uma certa velocidade também na forma como nós fomos engolidos e adaptados com toda essa tecnologia. Então hoje é muito comum nós pais estarmos dependentes ali do celular. E é claro, né, gente, é muito prático, né? O celular, a internet na nossa mão traz um entretenimento incrível, uma facilidade para resolver todo tipo de problema prático do dia a dia. Mas também traz muitos prejuízos. E o prejuízo que eu quero comentar com vocês aqui agora é sobre os prejuízos na parentalidade. Nós podemos chamar de violência virtual esse tipo de negligência ocasionada quando os pais colocam a sua atenção muito mais ali no celular, nas telas, do que no filho. Então existem algumas campanhas que trabalham com esse tema e isso realmente é foco de atenção, porque as próprias crianças já percebem isso, né? Ai, papai, olha aqui, mamãe, olha aqui. Então a gente precisa estar atento a isso, porque nós somos e sempre seremos o grande exemplo, mas além de ser exemplo do uso, o nosso uso também pode causar prejuízos na autoestima, né? Então a gente sabe que aquele estilo parental negligente é o que mais traz danos para a autoestima da criança, porque ela não é olhada, ela não é vista, ela não tem a importância que ela gostaria e que mereceria. Nos manuais diagnósticos que nós usamos, né, em termos de saúde mental, a dependência da internet ela é colocada como num capítulo à parte, como se ela necessitasse de mais estudos. E de fato, são muitos estudos e pesquisas que têm sido feitas nessa área, até que de fato se torne uma doença, um conjunto de sintomas que caracterizem a dependência da internet. Mas muitos estudos já indicam aí algumas características. Então, basicamente, a dependência da internet, ela está relacionada a uma maior obtenção de prazer
no mundo virtual do que no mundo real. Então a pessoa se sente mais feliz e tem mais coisas legais lá na web do que na vida dela ali cotidiana. E também caracteriza-se por uma dificuldade de controlar o tempo gasto na internet. Então isso é a dependência de internet. A dependência da internet pode ser classificada em 5 subcategorias. Uma delas, então, seria a pornografia e o sexo virtual. Um outro tipo seria o uso da internet para relacionamentos através das redes sociais. Um terceiro tipo seria para compras, né, a compulsão por compras. Também a gente coloca nesses subtipos a dependência pelo próprio uso do computador, por estar, né, inteirado da tecnologia em si, e também a compulsão e a necessidade de informação, que é aquela necessidade de estar sempre atualizando o feed de notícias para saber o que está acontecendo. Então agora eu vou focar um pouquinho mais no envolvimento com jogos, os jogos online. Então, se você é pai e mãe, né, de uma criança aí na faixa de 8 anos ou mais, provavelmente você já se deparou com uma situação onde o seu filho está jogando muito e ele parece que não te escuta, e quando você pede para ele sair do jogo, ele reage de uma forma agressiva, fica bravo, e o tempo todo parece que está pensando em jogar. Então parece um vício, né, minha gente? E na verdade ele funciona como se fosse. Então a dependência aí dos jogos virtuais é algo muito atual, muito comum e muito frequente, né? Então que atinge uma boa parte da população. A gente sabe que é um tipo de dependência que afeta um pouco mais pessoas do sexo masculino, tanto jovens quanto adultos, e que acarreta prejuízos na vida no geral. Então a dependência dos jogos, ela se dá basicamente porque ela atinge o nosso cérebro de uma forma específica. Então nós somos guiados aí pela gratificação, então o nosso cérebro o tempo todo ele está reagindo, né? Ele está sendo reforçado pelas gratificações e recompensas que a gente tem ao longo das nossas atividades. Então vamos pensar num jogo online, um jogo qualquer, né, que está aí instalado no seu celular. Então provavelmente você vai jogar um pouquinho com o personagem, ele já vai ganhar um acessório, vai ganhar alguns pontos de vida, alguns pontos de dano, e isso por si só já é um ganho. Já é algo que você está conseguindo. Então, mesmo que você jogue no modo gratuito, que tem uma porção de limitações, você vai jogar ganhando alguma coisa. É diferente de, né, quando a gente jogava lá o nosso videogame, onde a gente tinha que ir alugar uma fita de videogame, um cartucho, colocar, passar de fase, instalar. Então era toda uma movimentação para que a gente conseguisse chegar até essa gratificação, essa recompensa, né, desse ganho. E hoje não, hoje o ganho ele permanece ali e você só vai aumentando ele a cada jogada. Os jogos online, eles também estimulam muito o lado do relacionamento social virtual. Então a gente sabe que é muito comum os adolescentes terem muitos amigos virtuais que eles conheceram através dos jogos, dos chats, onde eles vão conversando, e se tornam pessoas íntimas, às vezes muito mais íntimas do que as pessoas da vida real. E isso já é mais um vínculo, uma gratificação que o jogo traz para aquela criança ou para aquele adolescente. Então ele começa a construir relações, essas relações se mantêm durante e depois do jogo, e isso vai envolvendo cada vez mais a criança ou adolescente em estar ali conectado ao jogo pelo máximo de tempo possível. A partir de 9 minutos conectados a um jogo, a um estímulo online, o cérebro já é capaz de liberar descargas de dopamina em níveis muito maiores do que o convencional. Então isso por si só já gera um desequilíbrio cognitivo e emocional. Então o usuário ali desses jogos, muitas vezes ele não tem esse discernimento de entender, não, agora eu vou parar, estou jogando demais. Ele acaba sendo levado pelo ritmo do jogo. Tanto que é muito comum a gente escutar aí dos adolescentes que eles gostam de virar a noite jogando, né? Então quando não se tem um limite quanto a isso, eles realmente vão, e por mais sono que eles tenham, eles passam a noite acordados, porque a estimulação cerebral é muito grande. E aí vem uma questão assim, então como que vou ajudar esse adolescente que só quer saber de jogar, ou até essa criança, né, que só quer saber de jogar?
a gente precisa ajudar ela a ter essa autopercepção, esse automonitoramento. Então não é fácil, claro que não é fácil, principalmente agora em tempos da pandemia, nesse período aí pós-pandemia, eles já estão tão acostumados a ficar em casa, ficando em casa, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar, que acaba sendo difícil de tirar eles dessa atividade. Mas é possível. Então a gente tem que fazer aquela mesma dica que a gente tem dado aí nos outros módulos. A aproximação, o respeito e a empatia. Então, conversar com essa criança, com esse adolescente, de um modo que realmente mostre para ela o que acontece com o cérebro dela, com o comportamento dela quando ela está jogando. Muitas vezes no consultório, quando a gente coloca essas informações de uma forma lúdica, por exemplo, desenhar um cérebro, construir, né, modelar um cérebro com massinha, por exemplo, a gente consegue ensinar, né, que o cérebro ele tem várias áreas capazes de executar muitas funções que a gente precisa para sobreviver e que ele é como se fosse um músculo que precisa ser treinado, exercitado diariamente, a todo momento. E quando você está jogando, você está se exercitando, mas poucas áreas específicas. E principalmente essa área do córtex, das decisões, do raciocínio, que não está completa ainda, né? Então é um treinamento insuficiente e ele acaba gerando ainda mais esse desequilíbrio. É importante também a gente colocar esse potencial de vício, né? Então a partir do momento que eu ganho alguma coisa, eu quero mais, depois eu ganho de novo, eu quero mais. Então isso já se caracteriza como um comportamento exagerado, um vício que precisa de um controle, né? Então, partindo do princípio que tudo em exagero faz mal, o jogo em exagero também faz mal. Vamos ver agora alguns dos principais sintomas físicos e emocionais relacionados ao envolvimento exagerado com jogos. Como sintomas físicos temos o sedentarismo, obesidade, distúrbios do sono, síndrome da disfunção lacrimal, fadiga, problemas ortopédicos, problemas circulatórios, crises convulsivas, TDAH de início tardio. E como prejuízos emocionais temos solidão, ansiedade, agravamento dos sintomas de TDAH, estresse, baixa autoestima, pouca capacidade de enfrentamento, agressividade, diminuição da felicidade e satisfação com a vida. Sentem-se ansiosos, deprimidos e irritados quando não estão online, o que caracteriza a abstinência. Existem também alguns outros transtornos relacionados à dependência tecnológica, que são um pouco mais raros, mas existem também. Então, um deles é a nomofobia, que é um medo de ficar sem celular e sem conexão. Então, é como se fosse todos aqueles sintomas da ansiedade relacionados à possibilidade de perder a conexão, de ir para algum lugar que não tem internet, de acabar a bateria do celular e você está sem carregador. Então, isso quando ocorre a nível sintomático, ele pode caracterizar a nomofobia. Uma outra forma de transtorno é a síndrome do toque fantasma, que a pessoa sente como se fosse uma vibração no bolso, como se fosse um celular vibrando, mas na verdade não tem nada, é uma alucinação sensorial. E também existe um transtorno chamado sleep testing, então é quando a pessoa envia mensagens dormindo. Então algumas pessoas até têm medo que isso aconteça e na realidade pode sim acontecer como um transtorno da dependência tecnológica. Então vamos ao que fazer. A gente precisa ajudar os nossos filhos, crianças e adolescentes a entender a diferença do tempo essencial com o tempo não essencial. Então, tempo essencial é aquele que a gente gasta fazendo as coisas obrigatórias do nosso dia. Escola, trabalho. E o tempo não essencial é o resto do tempo que a gente tem. Então é muito comum de a gente ver casos onde a criança ocupa todo o tempo não essencial jogando. E é isso que precisa ser regulado. Então, as estratégias são aquelas que provavelmente vocês já estão tentando aí na casa de vocês, que é monitorar o tempo de jogo, incentivar, né? Então, quanto mais velha for a criança, adolescente ou até adulto, incentivar esse automonitoramento, né? De perceber quanto tempo eu estou passando jogando. A gente incentiva também a fazer pausas, colocar alarmes no celular, né? No computador, para que seja feita essa pausa,
muda de atividade, toma uma água, vai no banheiro e depois volta. E, no geral, muita informação, né? Muita conversa para que o adolescente consiga entender que você está fazendo algo pelo bem dele, por mais que seja uma regra rígida e que naquela hora ele não queira obedecer e gere algum tipo de revolta, é uma regra que precisa ser constante, precisa ser clara, precisa ter monitoria. É muito comum de ouvir, gente, assim, dos meninos, não, eu só posso jogar 1h30, mas daí eu fico esperando ver a hora que a minha mãe vai vir no meu quarto para mandar parar. Então, assim, eles ficam ali tentando. Então, se o pai ou a mãe não consegue fazer essa supervisão, essa monitoria, de nada adianta a regra, se transforma só num desgaste da rotina familiar. Então, é importante ter essa monitoria, também incentivar a outros tipos de atividades que gerem algum tipo de prazer, né? Então, os jogos, então vamos pensar lá naquele ciclo de gratificação, de recompensa imediata e rápida. Nada vai ser assim tão rápido, mas aos poucos você pode ensinar ele a realmente perceber o que tem de positivo, as emoções agradáveis que ele pode sentir em outras atividades. E para isso ele precisa de exposição, precisa de um empurrãozinho, precisa de um incentivo. Então nós, como pais, a gente precisa realmente olhar essa situação bem de perto. É algo que traz muitos prejuízos e que é muito, muito comum hoje em dia. Então eu espero que essas informações ajudem vocês um pouco, né, a cuidar aí desses jogadores, para que eles consigam ter uma boa qualidade de vida e também possam jogar de vez em quando. Agora iremos falar sobre autolesão e ideação suicida. É meio maluco pensar, né, como que alguém pode pensar em se machucar, né, e pior ainda, fazer isso de modo regular, né? Na cabeça de nós pais, isso parece ser algo muito confuso, muito errado, né? Como é que eles podem, quando eram pequenininhos, sentir uma dorzinha ali e já tinha que passar um remedinho, um band-aid e agora começam a fazer essas autolesões. Então é importante a gente entender o que está por trás desse comportamento, o que essa criança pode estar comunicando, ou esse adolescente pode estar comunicando, tá? Um fator bem importante que a gente tem que perceber, que podem estar acontecendo aí entre 12 até os 18 anos. A gente já também observou crianças a partir dos 7 anos também já executando autolesões e adultos também fazendo. Mas a faixa etária aí que a gente percebe que normalmente acontece é entre 13 e 18 anos. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Será que são influências da internet? Será que é baleia azul, né? Da onde que vem essa motivação, né? O que está acontecendo com esse adolescente para ele estar fazendo isso? Podem ser diversas razões. O que a maioria comunica para a gente é que de certa forma, é um alívio daquela tensão, é um alívio da dor. Alguns podem até falar que estão mudando, né? Então aquela angústia, aquela dor emocional, quando eles relatam que fazem as autolesões, acaba sentindo esse alívio, esse prazer imediato. E aí a gente fala, fica mais confuso ainda. No capítulo anterior, a Ju falou das questões cerebrais relacionadas aos vícios dos jogos, né? Aqui também eu vou usar o cérebro para explicar esse fator. Então, quando o corpo nosso, a gente faz a autolesão, o corpo ele vai reagir a essa dor. E muitas vezes, várias regiões do cérebro elas serão acionadas e é liberado a endorfina. E dá essa falsa ideia, dá essa sensação, esse alívio, essa falsa ideia de que está tudo resolvido, né? Mas o período é curto dessa sensação de prazer e o custo é muito alto, né? Alguns pais vão falar assim, só está querendo chamar atenção ou está querendo manipular para ganhar alguma coisa. Pode ser que algumas vezes isso aconteça de fato, né? Mas na maioria das vezes o que a gente percebe na prática clínica é que elas estão fazendo um pedido de ajuda. E por que eu falo isso, gente? Porque eles escondem. Então, muitas vezes você vai perceber que estão com moletom, tá um frio danado, tá um calor danado, eles estão lá com moletom.
né? Evitam práticas esportivas como natação, academia, para quê? Para não expor o corpo, né? Então, se eu tenho vergonha e se eu sinto culpa, será que eu estou querendo manipular e será que eu estou querendo realmente chamar atenção ou eu estou pedindo ajuda para algum problema que eu esteja vivenciando? É importante a gente estar refletindo sobre isso. Né? O que está acontecendo no mundo desse adolescente, o que eu não sei, né? Então, sentar, conversar, entender o que está acontecendo, como a gente pode ajudar essa criança a sair desse momento. A autolesão muitas vezes está relacionada à dificuldade desse adolescente de lidar com as suas emoções, com as situações desagradáveis e com seus pensamentos. Muitos se sentem cobrados excessivamente, se cobram muito, né? Se a gente olhar as redes sociais, quanta cobrança essas crianças não estão fazendo? Se não recebe quantidade de curtidas numa foto, ou se não se sente aceito, isso faz com que essa criança ou esse adolescente se sinta muito mal, né? Porque ele parece que não foi validado socialmente. Essa angústia não trabalhada pode gerar pensamentos talvez muito desorganizados, né? Que ele não vai ser aceito, que ninguém vai gostar de mim, que vão tirar sarro de mim, e eu vou tendo essa dificuldade desse enfrentamento. E quando eu percebo que ao fazer a autolesão eu tenho esse prazer momentâneo, esse alívio dessa tensão, isso vira um movimento repetitivo. Então, por isso que a gente sempre tem que estar observando os sinais, onde eles geralmente fazem as autolesões, nos braços, às vezes atrás das coxas. Eu já vi casos assim aqui também, nessas regiões aqui no ombro, né? E algumas vezes na barriga. Então, geralmente são regiões mais escondidas que eles fazem. O que eles utilizam? Quais são os métodos? Qualquer objeto cortante, né? Então, estilete, a parte do apontador, eles tiram um parafusinho e usam como para fazer as autolesões, navalhas, agulha, às vezes até essa coisa de se coçar muito, até arrancar os cabelos. Tem alguns que também usam o cigarro para se queimar. Então é importante que a gente sempre esteja observando os sinais. E uma questão que a gente sempre tem que estar atento é a diferenciação, então, entre a autolesão e a ideação suicida. Então, a ideação suicida é o pensamento que eu tenho de morte. Então, eu quero acabar com a minha vida. Eu já estou aqui fazendo planos para acabar com a minha vida. Então, na ideação suicida, eu já estou pensando e às vezes eu posso até já estar planejando o suicídio. Então, o risco de suicídio é muito alto. Na autolesão, pode ser também que vá caminhar para um processo aí de ideação suicida e, consequentemente, uma tentativa, tá? Mas não necessariamente acontece assim. Então, nem toda autolesão ela tem uma ideação suicida por trás. Muitas vezes a autolesão está relacionada apenas à sensação de alívio daquela tensão. Mas a gente tem que ficar atento se essa autolesão está aumentando. Então, se a gente começa a perceber que está migrando dos braços para as pernas, para a barriga, está aumentando, então quer dizer que as estratégias que essa criança está utilizando não está dando certo. Aquela endorfina que ela está sendo liberada já não causa mais aquele prazer inicial. Então, isso pode estar sendo um grande gerador de estresse e que pode, sim, gerar uma ideação suicida e, de repente, com planejamento e uma tentativa. Então, sempre a gente tem que estar alerta a esses sinais. Esse é sempre a nossa prevenção para o processo aí de uma tentativa ou não de suicídio. Então, sempre a gente tem que prestar atenção nos nossos filhos, entender a intensidade e a frequência disso também, é muito importante. Porque às vezes acontece uma vez, né? Pode ser que conversando, entendendo de onde está vindo essas angústias, diminuindo a cobrança, não repita mais esse comportamento, mas aí pode ser frequente, regular e sempre aumentando, então tem outras coisas aí envolvidas. Algumas vezes a autolesão ela até pode prevenir o suicídio. Aí você vai falar, maluquice, né, isso. Não, porque essa sensação de prazer que é ocasionada pelo cérebro, ela ajuda a gente a diminuir aquela dor, aquele sofrimento tão grande que a criança estava, diminui um pouquinho. Isso faz com que ele ganhe um tempo aí até voltar a sofrer tudo de novo, né? No consultório a gente fala assim, aquele copo que estava cheio e esvaziou um pouquinho, né? Não significa que não vai encher de novo, mas ele esvaziou um pouquinho, isso faz com que deixe de ter essa ideação suicida em algumas vezes. Então,
Quais são as estratégias? Como ajudar o meu filho que está fazendo esse comportamento recorrente? Primeiro processo é ouvir, acolher e validar. A gente vê a série inteira falando sobre isso. Então, quanto é importante a gente fazer uma escuta ativa da criança. A gente tem dificuldade de escutar, principalmente nós pais, porque quando a gente escuta determinada função, aquilo já gera em nós a nossa ansiedade, a gente quer responder aquilo. Então, a gente precisa escutar, entender o que está por trás daquele comportamento, da onde está vindo essas cobranças. Porque às vezes eu não me vejo como um pai que cobra muito do meu filho. De onde está vindo? É essa autocobrança dela. Então, ajudar a identificar esses sintomas ajuda muito na redução dessa autolesão. Normalmente, as crianças que fazem isso, os adolescentes que fazem isso, eles têm têm um perfil de personalidade, então são muito críticos, têm uma desregulação emocional grande, são mais impulsivos, então a gente precisa tomar esse cuidado. Porque um outro problema da autolesão pode não estar relacionado à ideação suicida, pode não estar relacionado a um planejamento suicida, mas nesse ato impulsivo e nessa desregulação emocional, o corte pode ser profundo e aí o risco é muito grande de repente, né, ferir alguma situação ali no corpo e gerar uma complicação maior. Então, toda a autolesão deve ser tratada, deve ser avaliada por um profissional para que a gente possa conseguir ajudar esse adolescente a encontrar novas estratégias. Na clínica, a gente vai juntos encontrando estratégias para enfrentar, ajudando na resolução dos conflitos dele, ajudando a lidar com essas emoções e aumentando o repertório, soluções de problemas. Normalmente são adolescentes mais rígidos, então só tenho dois planos, é 8 ou 80. Né? Então a gente vai ajudar esse adolescente a enxergar todas as outras possibilidades e aumentando esse repertório ele vai podendo de repente utilizar essas estratégias. Existem também estratégias, como a gente falou anteriormente, no medo, na raiva, né? Que são estratégias de relaxamento, estratégias físicas de lidar com aquela angústia, tentar ressignificar o pensamento, né? Uma coisa que às vezes ajuda muito a enfrentar essa dor, né? Que a gente ensina na clínica, é segurar gelo. Pega o gelo, né? Quem está muito com esse comportamento muito recorrente, precisa dessa sensação de prazer, então a gente fala para segurar o gelo, porque vai causar uma dor, mas não vai queimar, não vai machucar, né? Até a gente conseguir mudar esse tipo de comportamento. Então seria uma redução de danos aí, né? Ajudando esse adolescente a enfrentar essa situação. É uma situação difícil, é complexa, então se atentem aos sinais e busquem ajudas. É muito importante para que a gente previna outras situações. Que a adolescência é uma fase de descobertas, isso nós já sabemos. O que nós talvez não pensamos é que não necessariamente todas as descobertas precisam ser feitas. Eles não precisam encontrar obrigatoriamente respostas absolutas para tudo. Mas quando a gente está falando da adolescência, também vem aquela situação da intensidade e da necessidade deles de buscar uma identidade, buscar os seus grupos. Então é por isso que muitas vezes o adolescente se exclui um pouco do relacionamento familiar e se direciona mais para os amigos. Então ele começa a ter essa preferência, não que ele não ame mais a sua família, mas ele passa a amar muito os grupos e os amigos que ele tem. E quando a gente conversa com os adolescentes, uma das temáticas muito comuns que eles gostam de também se identificar é em relação à diversidade de gênero e sexualidade. Então esse é um tema que é só mais uma das descobertas e das curiosidades que eles têm nessa fase. Então a gente sabe que a adolescência, a pré-adolescência inicia ali por volta dos 12 anos, então com essa idade eles já estão falando nesse tema, sobre o seu gênero, sobre de quem eles gostam, e já estão interessados por esse tipo de assunto. Então não adianta a gente tentar impedir que eles busquem esse conhecimento. No entanto, a gente observa em muitas e muitas famílias uma tentativa consistente, constante de
impedir qualquer tipo de movimento de dúvidas ou de conflitos nesse sentido, né, relacionado à sexualidade. Isso porque a gente ainda vive num mundo muito preconceituoso e muito violento, de certa forma. Então os pais às vezes se colocam naquela situação, não, mas meu filho, será que o meu filho é gay? Será que o meu filho não vai querer namorar? O que está acontecendo? E começam a fazer algum tipo de pressão. E essa pressão, ela mais afasta do que aproxima. Então, esse tipo de comportamento dos pais, de exigência, de preconceito, ele acaba sendo ainda um complicador das questões emocionais da adolescência. Na falta desse tipo de diálogo e abertura em casa para conversas, o adolescente acaba buscando fora as informações de que ele precisa para entender o mundo. Então ele busca no grupo de amigos e também na internet, que a gente sabe nem sempre fornece informações de qualidade. Então a dica que a gente traz relacionada a esse assunto é a informação e a atualização. Então a gente vê muito esse perfil aí de família que resiste a se adaptar a um novo universo, uma nova linguagem que está na ponta da língua de todos os adolescentes e que pelos pais muitas vezes é visto como preconceito. Então a gente precisa sim ter acesso a essa informação correta e de qualidade dentro do que é estudado cientificamente para a gente poder entender e começar qualquer tipo de conversa sobre diversidade sexual e de gênero. A informação, ela vai começar por aquela sigla que muitas vezes é questionada, nossa, mas para que tanta letra? LGBTQIA+. Essa sigla, ela é uma junção de várias identidades e vivências de gênero que se transformou num movimento de se colocar diante da sociedade, com a individualidade de cada um e a experiência que cada um tem com a sua sexualidade. Então é importante sim, né, ter essas siglas e ter essas nomenclaturas para que se busque essa identidade. Mas além, né, de se questionar sobre o que significa cada coisa, a gente precisa pensar que a diversidade sexual de gênero vai muito além da orientação sexual, né, de quem ela vai gostar, se gosta de menino ou se gosta de menina. Começa lá na identidade de gênero, ou seja, todos nós, né, nascemos com um sexo designado, que é o sexo biológico, masculino ou feminino, aquele que é designado ao nascimento de acordo com o órgão sexual. E esse é o que vai lá na nossa identidade, feminino e masculino. Então, o que a gente sabe é que não necessariamente esse gênero é aquele com que a pessoa se identifica. E aí é que vem a identidade de gênero. E a identidade de gênero se refere à forma como eu me sinto neste corpo. Então, nos adolescentes, é muito comum de a gente perceber essa sensação de estranhamento, de falta de conexão com o seu corpo, né? Então, assim, é até bom que comece, quanto mais cedo possível, essa percepção de si. Então, o processo da adolescência, da busca por identidade e por grupos, favorece muito isso. Então, a identidade de gênero, ela pode ser cis, quando ela está relacionada ao mesmo sexo designado ao nascimento. E ela pode ser trans, quando a pessoa se identifica com o sexo oposto daquele que foi designado ao nascimento. Mas também não existe só essa dualidade. Então a gente hoje vê muitos conceitos relacionados a gênero binário, gênero não binário, que contempla também uma série de outras identidades de gênero relacionadas à forma como se sente dentro do seu corpo. Esse é talvez o ponto mais essencial da adolescência. E além disso, vem a expressão de gênero. Então, depois que eu conseguir entender, ou pelo menos começar essa busca por quem eu sou, eu preciso me colocar diante da sociedade de alguma forma. Então aí é que entram os conceitos relacionados à expressão de gênero, né? Então, se eu sou um homem e eu me coloco, me expresso como um homem, tenho algumas preferências de roupas, de estilo, isso que faz parte da expressão de gênero. E aí, além dessa parte toda, daí sim que vem a orientação sexual. E a orientação sexual, ela está relacionada ao outro, é para quem eu direciono o meu afeto.
o meu desejo, a minha atração física e emocional. Então, a orientação sexual nem sempre ela vai acontecer lá com 12 anos, né? Então, às vezes, os pais, eles entram num conflito porque eles começam, ai meu Deus, mas o meu filho, então, é homossexual e agora ele vai namorar um menino? Talvez ele nem esteja ainda pensando em namorar. Ele está se questionando a sua própria identidade. Então, é aquela história, é a fase das descobertas, mas não é tão fácil assim de descobrir tudo. E talvez ainda demore muito tempo para que essas percepções sejam acomodadas. Então, a orientação sexual é algo que vem com o tempo, com a experiência, e ela pode se apresentar de diversas maneiras, né? Então, homossexual, pansexual, heterossexual, e aí vem mais um monte de nomenclaturas que colocam em evidência cada uma dessas formas de demonstrar o seu afeto e de se relacionar com o outro. Então, assim, a sexualidade, gente, é algo muito, muito importante de ser lidado, de ser tratado com a maior transparência possível. Mas é claro que vai dar vergonha, né? Então o seu adolescente vai ficar com vergonha de falar sobre isso com você. E se você achar que por algum motivo da sua criação ou você não tem essa condição de ter esse tipo de conversa, busque ajuda. Não deixe ele buscar as suas informações sozinho, não deixe ele sozinho. Né? Então ele tem um grupo, ele tem a internet, mas talvez você não saiba o alcance que ele tem das informações. Então busque ajuda profissional, especializada, né? Se aproxime dentro dos seus limites e das suas condições, com muito cuidado para que esse adolescente seja amparado dentro desse processo de identidade. Então o que ele não quer é julgamento, é preconceito e por algumas vezes ele vai parecer ativista, vai parecer exagerado, vai parecer que está escondido. Então, tudo isso faz parte desse movimento de identidade e de descoberta. E a sexualidade é só mais uma dessas fases que ele vai passar. E agora chegamos então ao final da nossa série. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido junto com a gente. O nosso objetivo aqui era plantar essa sementinha de uma parentalidade consciente, em que o diálogo, cuidar das emoções, construir novas estratégias junto com essas crianças é fundamental para que a gente possa construir crianças com boa autoestima, crianças que consigam olhar para o futuro, ter possibilidade de escolher, não ficarem inseguras frente às diversidades da vida e conseguir lidar com os problemas. Por exemplo, esse ano, né, que a gente passou todas as pandemias e as dificuldades que nem imaginávamos, né? Olha só o quanto nós tivemos que aprender a desenvolver essa resiliência. Então, quanto mais a criança for resiliente, melhor vai ser para o futuro dela, né? Então, a gente sempre fala na clínica, né, Ju, a árvore, quanto mais maior ela, quando bate o vento, ela cai dura, né? Agora, se ela tá menorzinha, ela tá flexível. A resiliência é isso, né, que vai e vem. Então, isso é muito importante nesse processo. O grande desafio é cuidar da adolescência, né? Porque na adolescência são os nossos sonhos, as nossas idealizações que acabam tendo que ser modificadas. Porque vai nascer um ser com desejo, vontade, e a gente precisa respeitar esse momento. É verdade. Então a gente agradece a todos por terem nos acompanhado até aqui, mas antes a gente não vai poder se despedir sem reforçar mais uma vez a mensagem da validação emocional. Então, dia desses, tá? Eu estava conversando com um amigo sobre a quantidade de casos de autolesão na adolescência, o que é algo muito assustador para algumas pessoas, principalmente aqueles que ainda não têm o contato com o adolescente, quando ouve falar, o adolescente que se cortou, nossa, mas o que que é isso? E aí ele me perguntou assim, mas Ju, o que que a gente tem que fazer para isso não acontecer lá com os nossos filhos? Aí me veio um monte de coisa, meu Deus, o que será? Poderia ser uma resposta básica. É conexão. É conexão e validação emocional. Então, sabe, existe, e pode ser tudo muito sutil, né? Então, por exemplo, quando uma criança faz alguma coisa de errado, alguns pais têm aquela mania de falar, você fez isso, eu vou ficar triste com você. Né? Então, você sabe que a mamãe vai ficar brava e acabar
responsabilizando a criança por uma emoção que não é dela. Então, entender as emoções, o processo de regulação e validação emocional serve principalmente para que a gente se aproprie disso. Então, opa, essa raiva é minha, eu que tenho que cuidar dela. Porque a gente exige isso dos nossos filhos, então não é justo que a gente não consiga lidar também. Então, a responsabilidade emocional é algo que pode facilitar muito quando chegar lá na adolescência e eles estiverem sentindo toda aquela tristeza, aquela angústia, e eles poderiam pensar, nossa, mas se eu expressar tudo isso, eu vou decepcionar, minha mãe vai ficar muito triste, vai ficar muito mal, meu pai vai brigar comigo, ele vai ficar com raiva de mim. Então, isso afasta. Né? É aí que começa o afastamento. E a gente vê, né, principalmente nos casos de depressão, tá? A quantidade, o quanto que eles pensam nisso. Nossa, eu sou um peso, eu não melhoro nunca, eu tô incomodando os meus pais. Então, essa sensação de estar sozinho é algo que a gente não quer. E a gente tá batalhando para isso. E a gente sabe que vocês que estão aqui nos assistindo também estão. Então, vai de a gente começar lá da nossa forma de falar, para daí a gente conseguir transformar isso num hábito, numa linguagem simples, numa linguagem leve, onde as emoções sejam realmente consideradas. Então, o que a gente quis aqui foi repetir muitas e muitas vezes, emoções são importantes sim, porque os nossos filhos são feitos de emoções, nós somos feitos de emoções, e a gente quer que no futuro os nossos filhos possam criar os seus filhos, os nossos netos, de uma forma ainda mais respeitosa e com mais empatia. Espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando aqui também, já que a gente está recapitulando, os estilos parentais. Então, queremos que a gente fique mais presente no modelo assertivo, né? Então, quanto mais a gente olhar para a gente e desenvolver esse modelo, com certeza tudo que a Ju falou vai acontecer, né, Ju? Com certeza. Também aceitar a humanidade que existe em nós. Somos todos humanos que erramos e acertamos e seguimos tentando melhorar. Então a vida é essa, cheia de altos e baixos, alguns desafios maiores, outros menores. Mas tendo, né, o foco de onde a gente quer chegar, com certeza a gente vai seguir o nosso caminho. Então muito obrigada, gente, e boa sorte na parentalidade.